Ramon? Opa, boa noite. Boa noite. Agora vai, viu? Já tá gravando já. Beleza. Boa noite a todos. Acho que eles estão conectando ainda, mas já vão chegar aí. Beleza. Espera só mais uns 2 minutinhos aí. Tá bom. Olá, pessoal. Juliana, Larissa, Simon, Wallace. Wallace, Larissa, Oi, professor, boa noite. boa noite. Simon, Oi, professor. Opa, boa noite. boa noite, Larissa, boa noite, Simon. Juliana, Juliana, Oi, boa noite. boa noite, Juliana. Ramon, pode começar já, Ramon. Pronto, vou começar então. Tem mais pressa não? Então, boa noite mais uma vez. Hoje nós ficamos de resolver o exercício, né? Mandei para vocês aí no grupo, para que vocês pudessem responder e a gente tirar as dúvidas aqui. Foi sobre a ferramenta, a metodologia MASP. Não foi isso? Eu vou colocar aqui na tela. Para que nós possamos ler o exercício que eu passei para vocês aí, para que vocês pudessem responder em casa. O exercício é assim, ó, uma empresa fabricante, né, de canetas encontrou um problema na cor da tampa da mesma. Foi encontrado esse desvio no setor de coloração, onde deveria passar por um processo de inspeção para evitar que possíveis problemas cheguem ao cliente. Porém, percebeu-se há cerca de 60 dias que essas tampas estão fora do padrão relacionado à cor, o que causa inutilização de 500 unidades e perdas de material equivalente a R$ 3.000 por dia de produção. João Marco, o diretor da cooperativa, solicita então a sua ajuda para resolver esse problema. Então, se a gente for usar a metodologia MASP, né, tem uns pontos aí que precisamos seguir, né? Vocês conseguiram resolver em casa? Alguém? Alguém assistiu a aula passada? Eu não, professor, não consegui, não. Quem está falando é Juliana, Juliana. Fora a Juliana, alguém ficou sem assistir semana passada? Eu fiquei por conta do áudio, eu não consegui ouvir. Mas hoje está ouvindo bem? Exatamente. Na aula passada, o áudio estava muito ruim. Na verdade, não estava nem escutando, né?
Isso, eu tentei conectar mais de 5 vezes e nada do áudio. O áudio não, né? A sua voz, na verdade. Isso. Para mim também foi isso. Quando acontecer assim, você sinalize, tá bom? Tá certo. Ok. Mas vocês estão escutando bem hoje? Hoje sim. Oi. Tá. Então vou dar uma rápida passagem lá no material do Márcio, pode ser? Para que vocês entendam o que a gente tratou, para a gente chegar até o exercício aqui? Pode ser. Tá bom. Então, o MASP é uma metodologia muito simples. Aqui tem muita informação, mas só queria deixar claro que é simples. É simples para poder estar colocando em prática, né? No nosso dia a dia no trabalho. Então, vou dar aqui uma rápida explanação. Aqui vai mostrando que em nossa vida todos nós temos problemas, né? Todos temos problemas, dificuldades. Imagine numa empresa que tem que atender várias demandas, sempre vai ter falhas, né? Desvio, problema. Então, se isso vai acontecer, a gente precisa ter metodologias para tentar resolver da melhor forma possível, né? Aqui está mostrando o PDCA, que dá apoio nisso, né? Que é um ciclo que a gente já viu em outras aulas. Mas se for colocar o MASP, né? Vou abrir aqui o slide aqui. Deixa eu só inserir Renata aqui. Aqui está chegando agora, só vou dar uma rápida analisada nos slides para aqueles que não assistiram a aula para a gente resolver o exercício. Então, se a gente for usar o MASP, né? Primeiramente é identificar o problema, né? O primeiro ponto. O que fazer? Identificar o problema. Se eu não sei qual é o problema, eu não tenho como, né, começar um trabalho. Isso, eu chego até a dar um exemplo que vai até dar questão. Se eu vou no médico, e o médico ele somente passa uma receita do remédio, diz que é virose e manda para casa, de fato, ele não conseguiu identificar o problema. De repente, pode ser uma outra coisa. Então, o primeiro ponto é identificar o problema, né? E como é que nós podemos fazer isso? Usando técnicas brainstorming. Vocês lembram o que é brainstorming? Alguém lembra? Então vamos recapitular. Brainstorm significa, em inglês, né? Brain significa cérebro. Storm significa tempestade. Então, tempestade de ideias, né? Então, é envolver pessoas que fazem parte do processo para começar a explanar sobre a situação até a gente identificar o problema. Depois que a gente identifica o problema, é observá-lo, esse problema, né? E como é que nós observamos? Podemos fazer um fluxo disso, ou então, como diz aqui, uma observação, levantar esse fluxograma, criar como é que esse problema está ocorrendo em loco. Quando tem a palavra em loco, na indústria, a gente sabe que em loco significa ir na área, né? E até o campo onde de fato aconteceu. Depois, meu próximo passo, que é analisar o problema, né? E uma forma assim, bem ampla de a gente analisar o problema é usando uma outra ferramenta, né? Chamada diagrama de causa e efeito, que é os 6Ms, espinha de peixe, o diagrama de Chicago, tem vários nomes. Por quê? Porque o diagrama de causa e efeito, ele analisa o ocorrido por várias vertentes, né? A gente pode tentar ver se foi um problema de máquina, que é o primeiro, tem um dos M's. Podemos ver se foi um problema de mão de obra, que é a pessoa. Podemos observar se foi um problema de meio ambiente, de materiais, se foi de medição, né? Se foi de
de método, né? Que pode ser uma questão de procedimento errado. Então, são várias situações que a gente analisa, né? E aí, nesse fluxo, no quinto passo aqui é agir, ou seja, na verdade, o quarto, né? Propor o plano de ação. Depois que a gente analisa as causas que está dando aquele efeito, a gente faz um plano de ação. Esse plano de ação tem que ser discutido com as pessoas envolvidas e deixar claro quando designar alguém no plano de ação, que ele precisa entender que ele precisa fazer, tem que trazer uma evidência do que foi feito e prazo. Ele precisa cumprir prazo. Então, esse prazo, ele precisa ser acordado com a pessoa que assumiu aquela responsabilidade. Por exemplo, se eu tenho uma ação de treinamento, vamos imaginar que Nadine fica responsável pelo treinamento, posso perguntar a ela na reunião: Nadine, esse treinamento dá para concluir até semana que vem? Ou seja, até o dia 10 de fevereiro? Se ela falar sim, eu já coloco no plano de ação. 10 de fevereiro é o prazo máximo, limite que ela tem para entregar. Então, isso tudo é acordado em reunião. É importante que na responsabilidade onde você se coloca, tem que ter o nome de uma pessoa individual. Não é uma boa prática colocar o nome do setor, tem que ser o nome da pessoa, para que assim a gente possa cobrar individualmente, né? O que foi acordado naquele plano. E aí o quinto passo nesse fluxo é agir, né? Pode ser um treinamento, é criar um plano, um cronograma. E aí é importante que, se for treinar, tem que treinar bem todas as pessoas envolvidas no processo, para que elas possam saber como agir. O sexto passo é acompanhar. Acompanhar significa saber se o que foi acordado em reunião, o que foi colocado em prática está funcionando, né? Aí temos alguns artifícios, folha de verificação, diagrama de Pareto, que mostra resultado, carta de tendência. Se está dando certo, a gente padroniza, né? E a forma de padronizar é fazendo fluxogramas, procedimentos ou manuais. É importante que, quando for fazer essas formalizações, essas padronizações, né, todas as pessoas precisam ser comunicadas dessa sistemática que foi decidida. Estou passando só uma base aqui, né, para a gente responder o exercício, né? Vou estar passando aqui essa parte que a gente já fez na última aula. E aqui uma parte importante, né? Toda vez que a gente for levantar um problema, a gente precisa saber da importância daquele problema, ou seja, a gravidade do problema. Porque, como nós falamos no início, problema nós temos muitos. Imagine uma empresa. Então, a gente não pode também querer resolver todos os problemas de uma vez, né? Então, primeiro é levantar a importância do problema, da gravidade, para dar prioridade. Depois que eu faço isso, o que é que eu tenho que fazer? Buscar o histórico do problema. Ou seja, quanto tempo esse problema vem ocorrendo, né? Então, se uma empresa ela passa um problema para eu resolver, eu tenho que ir nos dados e procurar desde quando esse problema vem ocorrendo, né? Então, se é um problema que surgiu no material, talvez por causa de a coloração de um produto, né? O produto está indo com defeito, tem que fazer um levantamento de desde quando isso vem ocorrendo. Depois mensurar. E as perdas atuais? Quanto está se perdendo atualmente? Aí depois disso é envolver a equipe, né? Eu preciso estabelecer uma equipe para trabalhar, que a gente vai incluir aquelas ferramentas que falamos anteriormente, brainstorming, diagnosticar, fazer plano de ação. Depois definir o problema e designar o responsável. Então, essa tabelinha aqui ajuda para que possamos, assim, saber como trabalhar relacionado ao problema que foi colocado para a gente. Então, a dimensão. Então, está vendo 4 perguntas aqui, né? O que, onde, quando e quanto. Então, o primeiro passo
eu tenho que fazer antes, quando eu estou começando a analisar o problema, é o que aconteceu. Então, essa tabelinha ajuda muito. Se eu estiver num ambiente de trabalho, aparecer um problema, eu posso usar isso aqui. Ó. O que foi de fato que aconteceu? Então, eu vou analisar, né, estudar o problema, e aí eu vou identificar, olha, aconteceu isso, isso e isso. Aí, o próximo passo é onde aconteceu. Eu coloco exatamente o local onde ocorreu aquele problema. Depois, quando, né? Quando? Ou seja, vou fazer uma análise de histórico, ou seja, desde quando vem acontecendo aquele problema. Ah, esse problema vem ocorrendo há 50 dias, né? E quanto? Quanto vem se perdendo? Se ali diz que está se perdendo, sei lá, 30 peças por dia, eu faço uma análise de custo, né? Na área de custo, analiso quanto que sai cada peça. Então, se uma sai, sei lá, R$ 2 e 30 peças por dia, é R$ 60, um exemplo. Então, vou colocar nessa tabelinha. E com esses dados aqui, eu já consegui, de fato, levantar a importância desse problema e ter a dimensão da gravidade dele, para aí depois começar a tratar. Alguma pergunta, dúvida? Então, Não, até no momento não. eu vou prosseguir, então. Deixa eu só passar uma parte que é importantíssima, que vocês sabem também, antes de a gente resolver a situação. Aqui eu já mostrei isso aqui. Aqui, um exemplo aqui. Uma empresa fabricante de defensivos agrícolas, buscando atender à legislação federal, que obriga o fabricante a dar destinação adequada às embalagens vazias dos produtos já utilizados pelos compradores, encontrou um problema no reuso de um tipo específico de embalagens. A embalagem de plástico do produto Agroprotex deveria passar por um processo de descontaminação e ser reutilizada na produção do mesmo produto. Porém, percebeu-se, há cerca de 45 dias, que estas embalagens sofreram distorções em sua forma como processo de descontaminação, o que causa inutilização de 300 unidades e perda de material equivalente a R$ 5.000 por dia de produção. Então, vamos proceder à primeira etapa do MASP para facilitar a identificação. Como que eu posso usar aquela tabelinha para ficar claro o que está acontecendo nesse problema? Qual é a primeira pergunta que eu tenho que fazer aqui, se for usar aquela tabela? O quê? O que está acontecendo? Se eu fosse resumir aí, o que está acontecendo? Que problema é? A descontaminação dos frascos. E Dos está plásticos. ocorrendo uma contaminação, não é isso? Isso. Então, está ocorrendo aqui uma contaminação das embalagens, no reuso, né? Dessas embalagens. Conseguiram identificar vocês aí, todo mundo? Sim. Beleza, então já descobrimos o que está acontecendo. O quê? E onde é que isso está acontecendo? Onde, no caso, seria no processo de descontaminação? Isso, no processo, né, produtivo. Não é isso? Certo. Pronto, então está acontecendo, vamos resumir assim, no processo produtivo, né, da descontaminação. E quando eu tenho que saber desde quando isso vem ocorrendo? Há E eles 45 notaram dias. há 45 dias, né? Isso. Então não é um problema que apareceu hoje, ou seja, já tem um histórico, né? Há 45 dias foi feito um levantamento, já vem acontecendo esse problema. E aí o último ponto, para ficar mais claro ainda o problema, é saber quanto de fato ou está se perdendo, está jogando fora, de prejuízo
Onde que nós podemos encontrar isso? 300 unidades, que equivale a 5.000. Por quanto? Por dia, né? Isso, por dia de produção. Beleza. Então, para ficar muito claro se é um problema grave ou não, eu posso melhorar ainda mais. Ou seja, se é 300 unidades por dia, e isso já vem acontecendo há 45 dias, o que é que eu faço? Eu multiplico, né, 300 por 45, não é isso? Eu vou saber quantas unidades já foram jogadas fora. Vocês conseguem visualizar assim? Sim. E aí, se eu for colocar também algo, só para ter uma ideia maior desse problema, eu posso pegar 300 unidades por dia e aí posso multiplicar 300 vezes 5.000 reais. Se cada dia a média é 5.000 reais, né? Por 5.000 reais eu multiplico por 45 dias, né? Que vem ocorrendo o problema, 45, na verdade. É muito dinheiro jogado fora, não? 225 mil aí. Isso aí, ó, o colega já fez o cálculo aí. Isso. Em 225. unidades, dá 13.500 unidades. Uhum. Então, se a gente for analisar, é um problema muito sério que precisa ser resolvido. Então, com essas análises, tenho certeza que o gestor ele vai falar, não, pode tratar disso aqui, porque isso aqui vai ser uma prioridade. Por quê? Porque nós conseguimos facilitar a identificação do problema e que ele é grave. Deu para vocês entender como é que o MASP ele funciona nesse sentido? Sim. Deu. Porque se eu chegar lá e falar, não, tem que resolver esse problema aqui, que está tendo contaminação, sem valores, sem dados nenhum, talvez o gestor fale, não, tem outras prioridades para a gente fazer. Mas quando a gente mostrar o valor que está sendo jogado pelo ralo, jogado fora, ele vai dar uma atenção maior. E não vai dizer, não, resolve isso aqui, que isso aqui é importante. E aí, depois que a gente resolver essa situação, olha o quanto de dinheiro, né, nós podemos trazer para a empresa até para investir até em algo melhor, sabe? Então, é uma ferramenta muito boa que ajuda nessas identificações de problemas para que nós possamos, assim, ter o aval, vamos dizer assim, da empresa para que nós possamos resolver e dar crédito, Ramon, né? rapidinho. Oi. No caso, o MASP pode ser utilizado de forma emergencial para uma ação, sim, corretiva, uma emergência, digamos assim. Pode, com certeza, né? E o primeiro passo é fazer isso que a gente fez aqui. Saber o que está acontecendo, né? Onde acontece isso, onde aconteceu, onde acontece. É fazer análise desde quando vem acontecendo, é buscar histórico, né? E o outro sentido aí é saber quanto, qual é o prejuízo relacionado a isso, né? Aí o que ali, um exemplo aqui, né? Distorções nas embalagens, da Protex para reuso, onde o processo de descontaminação, detectar problema 45 de 300 unidades por dia. Aqui foi bem sucinto, nós ainda fomos mais detalhistas em nosso problema. Beleza, então. Aqui tem outro exemplo aqui, né? Vamos ver esse exemplo aqui para fixar. Aqui diz o seguinte: observando a seguinte situação apresentada, elabore um esquema simples contendo as 6 atividades da primeira etapa do MASP, né? Identificar o problema. Aí diz assim, ó, uma cooperativa de costureiras com 25 integrantes tem como problema o mau aproveitamento dos tecidos utilizados, o que ocasiona uma grande geração de retalhos inutilizáveis e consequente perda de material e dinheiro. Segundo o relato da presidência da cooperativa, a quantidade de retalhos perdidos, em média por mês, é de 250 metros de tecido, sendo que o preço desse tecido é de R$ 10 por metro. A cooperativa foi fundada há apenas 3 meses e, desde o início das atividades, vem encontrando a mesma dificuldade. Maria Augusta, a presidente da cooperativa,
Solicito, então, a sua ajuda para resolver esse problema e se prontificar a ajudá-lo no que for preciso. Então, qual é o primeiro ponto? É identificar o problema. Então, a gente analisando esse estudo de caso, precisamos primeiramente seguir aquela tabelinha, saber o que é de fato que está acontecendo, né? O que de fato está acontecendo? Mau aproveitamento dos tecidos. Isso utilizado, né? Então, está tendo um mau aproveitamento nessa produção aqui. E aí, o próximo passo é saber quando, né? Não, foi o que, Onde? Agora é onde? onde, na verdade, onde, né? Na Onde é? cooperativa de costureiras, né? Isso. Pode ser uma cooperativa de costureiras com problema no mau aproveitamento. A gente já até falou sobre isso, né? Já fiz esses dois passos. E aí vem o próximo passo, é saber quando, né? Quando a gente lembra do histórico. 3 meses já. 3 meses que vem acontecendo, né? Que ela fala ali desde o início, né? Nossa cooperativa foi fundada há apenas 3 meses, diz que é desde o início, então, desde que foi fundada que vem ocorrendo esse mesmo problema. E o último passo é saber quanto, né? Quanto está se perdendo aí? Está se perdendo 250 metros de tecido, em média, Por mês, né? por mês. Uhum. E o preço é quanto do tecido? R$ 10 o metro. Aí a gente fazer cálculo, a gente pode dar valores e Dois, materiais também que está sendo perdido aí, né? Podemos aí, de fato, ter duas informações que vai ser muito relevante, né? Quantidade de metros de tecido e a quantidade e a questão em valor. E aí também a mesma coisa que vocês fizeram no exemplo passado, nós podemos multiplicar isso, né, por 3, né? Na é verdade? Então é basicamente isso aqui. Aí aqui vai a tabelinha, né, de desperdício de material, processo de sobra de pano, processo de desenho de corte, vem ocorrendo desde a fundação, ou seja, 3 meses, 250 metros de tecido perdido por mês, em média, né? Depois que eu faço isso, eu envolvo a equipe. Depois que eu tenho aquela tabelinha, que eu já sei, está bem transparente qual é o problema e a gravidade dele, aí eu envolvo a equipe para que assim, com a equipe, aí eu usar as ferramentas, né? Do brainstorming para poder trocar ideias, questão de diagrama de escala, né? As causas de várias vertentes, fazer o plano de ação, acompanhar, plano de ação, executar, acompanhar e padronizar. Conseguiram captar aí vocês? Sim. Sim. Eu vou colocar do início da aula o que eu coloquei no grupo, o exercício, né? Aí eu queria que eu vou dar uma lida para vocês aqui, aí que vocês vou dar um tempo para vocês resolverem e a gente discute sobre esse exercício. Pode ser? Pode. Então vou ler aqui. Uma empresa fabricante, né, de canetas encontrou um problema na cor da tampa da mesma. Foi encontrado esse desvio no setor de coloração, onde deveria passar por um processo de inspeção para evitar que possíveis problemas cheguem ao cliente. Porém, percebeu-se há cerca de 60 dias que essas tampas estão fora do padrão relacionado à cor, o que causa inutilização de 500 unidades e perda de materiais equivalente a R$ 3.000 por dia de produção. João Marcos, o diretor da cooperativa, solicita então sua ajuda para resolver esse problema. Então, resolva aí seguindo aquela tabelinha.
Rafael, você que está chegando agora, eu coloquei esse exercício referente ao assunto que foi tratado, que é o MASP, para que a gente possa discutir junto o exercício. E aí, conseguiram resolver? Sim, algumas etapas. Sim. Sim. Pronto, então vamos lá, né? Então, o primeiro ponto aí, a gente tem que fazer o quê? Identificar o problema. Isso, identificar. Para identificar, tem aquela tabelinha ali que ajuda, né? Tanto identificar como saber a gravidade do problema. Então, qual é o primeiro passo que eu faço para identificar? Qual é a perguntinha que está na tabelinha? É o que está acontecendo. Isso, o que de fato aconteceu aí? A gente analisando esse exercício, o que de fato aconteceu? A cor da tampa está com Isso, problema. perfeito, né? Problema na tampa da caneta. Todo mundo enxergou isso aí? Sim. Sim. Ó, a gente já descobriu o que está acontecendo, né? E aí eu preciso saber agora onde, né? No setor de coloração. Já descobri também, perfeito. Descobri onde está acontecendo esse problema aí. O que de fato está acontecendo e onde, que é no setor de coloração. E quando, respondendo essa pergunta, quando 60 Há dias. 60 dias em ocorrência. isso, há cerca de 60 dias, esse problema vem ocorrendo, né? Quando vai puxar ali talvez os códigos, né? Código de barra, os lotes dos produtos, você descobriu que já tem 60 dias fazendo dessa mesma forma aí. E o último passo para definir bem o problema é saber Quanto foi a perca? quanto foi. 180 mil. 180 180. mil. Todo mundo achou esse valor aí? Sim. Sim, Sim. sim. Então, vou fazer um cálculo ali, né? 3 vezes 6 dá 18, multiplicado pelo zero aí vai dar 180, né? Então, 180 mil reais em 60 dias que a empresa está se jogando fora aí, né? Nesse dado momento aí. Se a gente for também analisar de perda de materiais, né? Enfim, então eu já consigo definir aqui muito bem o problema, a gravidade dele. Aqui não tem os outros passos, mas para agregar mais, depois que eu defino o problema, o que é que eu faço? Eu faço um brainstorm, né, com minha equipe. Tem que chamar uma equipe. O Master funciona com a equipe. Faço o brainstorm depois desse problema bem esclarecido. Aí as pessoas vão dar opinião. Quando as pessoas deram opinião, a gente usa ferramentas da qualidade, como o diagrama de Chikawa, né, para saber as vertentes desse problema aí. É problema de máquina, é problema de mão de obra. Depois que eu uso essa ferramenta, eu vou fazer a questão do plano de ação. Quem vai fazer o quê, né? Então, de repente, são várias ações nesse plano. Pode ser uma ação para pessoal de manutenção, uma ação para o pessoal de RH para dar treinamento, uma ação aí para o pessoal da produção, uma ação para as pessoas de qualidade, para de repente mudar o procedimento, que talvez não está tão claro, ou está faltando alguma coisa escrita.
Então, podemos envolver muitas pessoas. Lembrando que o plano de ação precisa ter uma pessoa responsável, precisa ter prazo e precisa, além de tudo isso, colocar uma evidência, né? O que a pessoa vai trazer como evidência do que foi realizado. Depois do plano de ação, faz a execução, né? Entender se foi executado na data que foi proposta, acompanhar se os resultados estão saindo bem depois da execução. Se estiver saindo tudo bem, a gente padroniza todas as mudanças que foram feitas. Ficou claro para vocês? Sim. 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 Bora fazer mais um aqui? Para a gente fechar? Bora. Vou colocar aqui. Aí o próximo é esse aqui, ó. Uma empresa fabricante de bolsas encontrou um problema no zíper da mesma. Foi encontrado esse desvio no setor de produção, ocasionando um sério problema para a organização. Foi diagnosticado que há cerca de 30 dias vem ocorrendo esta não conformidade, o que causa perda de 700 unidades, que equivale a R$ 9.000 por dia de produção. Miguel, diretor da cooperativa, solicita então sua ajuda, né? Então, tenta resolver aí, por favor. Vamos lá tentar resolver? Sim. Então, se for começar para definir o problema, qual é o primeiro passo? É o que está acontecendo. O
E o que de fato está acontecendo aí? Problema no zíper. E problema no zíper da bolsa, né? Isso. E aí, onde que está ocorrendo isso? No setor da produção. Setor de produção. Quando? Há 30 dias, cerca de 30 dias. Cerca de 30 dias, um mês. E quanto? 270 mil de prejuízo, né? 270 mil, né? Ok. E aí, com isso, os outros detalhes eu não mostro aqui, porque isso aí é mais no dia a dia mesmo. O importante é eu conseguir o problema, deixar claro o que está acontecendo. Só para relembrar, aí vem o próximo passo, que é montar uma equipe, né? Nessa equipe, depois de ter todos esses dados levantados, o que é que eu faço? Eu vou discutir sobre esse assunto, que é o brainstorm. Só vão dar várias diretrizes que tem que ser feito. E aí vem o diagrama de causa e efeito, que é a espinha de peixe, para poder analisar de vários ângulos, né? Aquele problema pode ser problema de vários mecanismos diferentes. E daí eu faço o plano de ação, execução, acompanhamento, se tudo der certo, padronização. Então é isso, pessoal. Alguma dúvida? Não. 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 Eu acho uma ferramenta muito, tipo assim, persuasiva no sentido de a empresa dar autonomia para que você possa trabalhar. Eu uso muito a Márcio justamente para isso, para mostrar, olha, vocês vão resolver isso aqui. Aí quando a empresa vira as costas, mas eu tenho uma apresentação para mostrar. Então, quando eu apresento com esses dados, tenho certeza que a visão muda da situação. Ele vai dizer, não, você tem toda a o que você precisar para resolver essa situação aí, pode contar comigo. Então, eu consigo aqui recurso, eu consigo pessoas para formar equipe, para poder resolver essa situação. Entende? Então, tudo fica mais fácil, né? E depois, fazendo a apresentação com tudo resolvido, mostrar os valores que está deixando de se jogar fora, né? Então, na próxima aula, a gente discute mais sobre outro assunto específico que também nos ajuda, né, a trabalhar no setor da qualidade. Então, no mais, agradecer a participação de vocês. Que vocês possam ter uma boa noite. Boa noite. Boa noite.